A origem do Estado é um dos temas mais fascinantes para entender como vivemos em sociedade hoje. Vou te explicar as principais teorias que tentam desvendar como o Estado surgiu, passando pelas ideias teológicas, contratualistas, naturalistas e até pelas visões mais críticas sobre poder e dominação. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu coloquei uma meta gigante para este ano e eu preciso muito da sua ajuda. Eu quero chegar a 1 milhão de inscritos e cada nova pessoa que se junta aqui faz toda a diferença nessa caminhada. Conta comigo para trazer conteúdo e eu conto com você para apertar este botão de inscrição. E se você quer compreender o direito de maneira simples e direta, eu deixo aqui o link do curso Primeiros Passos no Direito na descrição do vídeo. Mais de 10 mil pessoas já transformaram a sua relação com o direito através dos meus materiais e agora se sentem muito mais preparadas e seguras, justamente por terem construído uma base sólida. Vamos começar entendendo que o Estado não existiu desde sempre. Houve um tempo em que as pessoas viviam sem essa organização política que nós conhecemos hoje. Mas como exatamente nós passamos de sociedades sem Estado para essa estrutura complexa de governo, leis e território que nós temos agora? Existem várias teorias que tentam explicar essa transformação. A primeira corrente que surgiu foi a teoria teológica ou teocrática. Segundo essa visão, o Estado teria origem divina. Deus teria criado o Estado e escolhido os governantes para conduzir o povo. Pensa assim, na Idade Média, os reis justificavam o seu poder dizendo que governavam por vontade de Deus. Se o rei estava no trono era porque Deus quis assim. Questionar o rei seria o mesmo que questionar a vontade divina. Essa teoria legitimava o poder absoluto e praticamente inquestionável dos monarcas. Depois nós temos as teorias naturalistas, que dizem que o Estado surge naturalmente da própria condição humana. Aristóteles, por exemplo, defendia que o homem é um animal político por natureza. Para ele, nós vivemos naturalmente em comunidade e o Estado seria apenas a evolução natural dessa tendência. Imagine uma família que cresce, vira uma aldeia e depois uma cidade e por fim um estado. Seria um processo orgânico e inevitável. Agora nós chegamos nas teorias contratualistas, que são provavelmente as mais conhecidas e influentes. Elas partem da ideia de que houve um momento em que as pessoas decidiram criar o Estado através de um acordo, o contrato social. Thomas Hobbes foi um dos grandes defensores dessa visão. Para Hobbes, antes do Estado, existia o estado de natureza, onde a vida era solitária, pobre, suja, embrutecida e curta. Era a guerra de todos contra todos. As pessoas viviam em conflito constante. Para sair desse caos, os indivíduos teriam feito um pacto e entregado seu poder a um soberano forte, capaz de garantir a paz. Pensa num grupo de pessoas que vive brigando o tempo todo por comida, por espaço, por tudo, até que um dia eles decidem: vamos parar com isso e vamos dar poder para alguém nos controlar e nos proteger. Essa era a visão de Thomas Hobbes, que consta no livro O Leviatã. Já John Locke tinha uma visão diferente. Para Locke, o estado de natureza não era tão ruim quanto Hobbes pintava. As pessoas tinham direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. Mas faltava uma autoridade imparcial para resolver conflitos. Então elas criaram o Estado, mas um Estado limitado, que existe apenas para proteger esses direitos naturais. Se o governo falha nessa missão, o povo tem direito de resistir e até derrubar esse governo. Era assim que pensava John Locke. Por sua vez, Jean-Jacques Rousseau trouxe outra perspectiva. Para Rousseau, o homem nascia livre e bom, mas a sociedade e a propriedade privada o corromperam. O
O contrato social deveria criar um Estado onde a vontade geral prevalecesse e todos fossem igualmente livres. Imagina um grupo em que todos decidem juntos os rumos da comunidade, sem que ninguém perca sua liberdade essencial. Essa era a ideia de Rousseau. Eu tenho vídeos aqui no canal em que eu falo mais sobre as ideias de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, os contratualistas. Você pode procurar aqui depois que esse vídeo acabar. Ainda falando sobre a origem do Estado, existem também as teorias da força ou da conquista. Essas teorias dizem que o Estado surgiu pela dominação de um grupo sobre outro. Um grupo mais forte conquistava e subjugava outros grupos, criando uma estrutura de dominação, que virou o Estado. Pensa em tribos guerreiras que conquistavam territórios e escravizavam os vencidos. Com o tempo, essa dominação se institucionalizou e virou um Estado organizado. Marx e Engels trouxeram uma teoria fundamentada no materialismo histórico e na luta de classes. Para Marx e Engels, o Estado surge quando aparecem as classes sociais e a propriedade privada. O Estado seria um instrumento de dominação da classe dominante sobre a classe dominada. Ele serve para manter o status quo e proteger os interesses dos mais ricos. Por exemplo, quando a sociedade se dividiu entre donos de terra e trabalhadores, foi necessário criar leis e forças armadas para manter essa divisão. Esse seria o Estado na visão de Marx e Engels. Cada teoria tem seu contexto histórico e suas influências filosóficas. A teoria teológica predominou na Idade Média. As teorias contratualistas ganharam força com o Iluminismo. E as teorias de dominação de um grupo sobre o outro surgiram com os questionamentos sociais dos séculos XIX e XX. Hoje, os estudiosos reconhecem que provavelmente não há uma única explicação. O Estado pode ter surgido de formas diferentes em lugares diferentes. Em alguns lugares pode ter sido mais por conquista, em outros mais por necessidade de organização e em outros ainda por questões religiosas. Compreender essas teorias é fundamental porque elas não explicam apenas o passado, elas influenciam como pensamos o Estado hoje. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Olha, eu sei que às vezes parece que entender esses assuntos é algo reservado para algumas poucas pessoas especiais, mas isso não é verdade. Qualquer pessoa pode compreender o direito. Se você sente dificuldade, não é porque falta capacidade, é porque falta base e isso tem solução. Eu mesma, quando comecei meus estudos em direito, me sentia completamente perdida. Parece que todo mundo entendia, menos eu. Mas aí eu descobri que o problema não era comigo, era que eu precisava entender primeiro os pilares fundamentais, aqueles assuntos que sustentam todo o resto. Quando eu finalmente tive acesso a essa base, tudo mudou. O que antes parecia impossível ficou claro. Agora eu quero que você tenha acesso a essa mesma base que transformou a minha relação com o direito. O curso Primeiros Passos no Direito é para você que está começando agora e ainda se sente inseguro, confuso, sem saber para onde ir. Sabe aquela sensação de que você lê, mas você não entende? Que você estuda, mas não conecta as ideias? Você quer aprender, mas parece que falta alguma coisa. Essa alguma coisa é a base. Existe uma lógica interna no direito que muda tudo quando você descobre a base. Só que muitas faculdades não ensinam isso. Elas partem do pressuposto que você já sabe, mas você não sabe. E você fica ali patinando, se sentindo incapaz. Mas você não é incapaz, o sistema é que falhou com você. Quando você domina a base, tudo se encaixa. Você passa a entender as leis, os conceitos, as discussões, ganha clareza e segurança, deixa de decorar e começa a compreender de verdade. Seja você um estudante de direito, alguém que está se preparando para concursos, ou simplesmente uma pessoa que quer entender melhor os seus direitos, esse curso foi feito para você. Ele tem linguagem simples, explicações claras e uma estrutura pensada para iniciantes. E olha, você não precisa decidir agora se o curso é para você. Faça o seguinte: entre no curso e teste durante 7 dias. Se você perceber que não é o que você esperava, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Assim você descobre se realmente funciona para você. O link está aqui na descrição. E olha,
Se esse ainda não for o momento para você entrar no curso, pelo motivo que for, tá tudo bem também. Eu respeito totalmente o seu tempo e as suas escolhas. O curso é o caminho mais rápido, mas ele não é o único. Você também pode continuar assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme na sua compreensão. E sabe, tem gente por aí que prefere que você não entenda de direito, porque quando você conhece os seus direitos, quando você entende como as coisas funcionam, você não é mais tão fácil de manipular. Você questiona, você exige, você se posiciona e isso incomoda quem se beneficia da ignorância alheia. Por isso, conhecer o direito não é só sobre carreira ou sobre estudos, é sobre você se proteger, se fortalecer, ter autonomia sobre a sua própria vida. Então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Vou deixar aqui uma lista com vídeos gratuitos que vão te ajudar muito. Clica ali e aproveita. Assiste pelo menos mais um vídeo hoje. Cada vídeo é um passo na construção da sua base. Até!